Vamos entrando no Facebook. Bem-vindo a mais uma live, nossa live de quarta-feira aqui. Vou iniciar com o pessoal do Instagram, então vocês vão entrando, sejam bem-vindos. Boa noite, estamos ao vivo, Instagram, estamos ao vivo, Facebook, estamos ao vivo nos dois. Normalmente eu entro no 12 com a música digitadaça, mas hoje, devido ao tema, a gente vai falar sobre estresse e ansiedade, eu vou botar uma música mais calma. Então vamos entrando, a gente vai falar como controlar a ansiedade, a gente vai falar como lidar com a ansiedade, como lidar com o estresse. Deixa eu baixar aqui a música. Vamos falar como lidar com a ansiedade, como lidar com o estresse, e entender quais são as causas emocionais que fazem a gente ficar ansioso, que a gente fica ansiosa e estressado, e o quanto isso pode prejudicar a nossa vida, quanto isso pode prejudicar a nossa performance, quanto isso pode prejudicar a nossa carreira, pode prejudicar a nossa vida financeira, quanto isso pode prejudicar os nossos relacionamentos, ou seja, a nossa vida em geral, a nossa saúde. Então, vai entrando, se você conhece alguém que precisa ouvir esse tema, se você conhece alguém que precisa saber mais, que alguém precisa melhorar o nível de estresse, o nível de ansiedade, ou simplesmente se interessa pelo assunto, traz essa pessoa para cá, compartilha essa live para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Pessoal do Instagram entrando, bem-vindo, bem-vinda, pessoal do Facebook também. Vamos entrar. Pega papel e caneta, pega sua água. Como eu sempre falo, live nossa aqui, sempre com algo a se aprender, com algo a compartilhar, sempre para fazer você avançar, para fazer você crescer, para fazer você ir para um próximo nível. Então vamos entrando. Oi, Daniele, tudo bom? Vamos entrando aí. Faz o seguinte, gente, fala para mim, se o áudio está ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, ou se vocês estão conseguindo me ver bem. Então, dá coração, dá like, fala para mim se o áudio está legal. Fala para mim se está legal, digita 1. Se não tiver, digita 2 para mim, para saber se a gente pode dar continuidade aqui, tá bom? Se a internet está legal. Fala, Molaia. Seja bem-vindo. O pessoal do Instagram aqui, já entrando no texto. Está perfeito o áudio, o pessoal dando feedback. Tá legal. Então vamos começar. O pessoal dando coraçãozinho no Facebook aqui também. Então vamos. Tá, e por que esse assunto é tão interessante, tão importante? Gente, antes de começar aqui a falar sobre ansiedade, estresse e definir a diferença entre os dois, por que é tão importante e tão relevante a gente falar sobre isso hoje em dia? Principalmente hoje em dia. Antes de começar, eu estava fazendo minhas pesquisas aqui mais recentes para passar dados para vocês mais concretos e mais atualizados. Hoje, o Brasil, só para vocês verem, deixa eu ler aqui para vocês, o Brasil hoje é considerado o país mais deprimido e o país mais ansioso da América Latina. E mais ainda, o país hoje tem, o Brasil, tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Então, é uma epidemia e a gente está em primeiro lugar do ranking. Tem uma epidemia mundial de ansiedade, o Brasil hoje está no primeiro lugar do ranking. Então, isso é um assunto não só para a gente debater aqui, isso é uma questão social, uma questão de saúde coletiva. Quanto mais a gente tratar desse assunto, quanto mais a gente conversar, mais pessoas poderão ser ajudadas, mais pessoas poderão melhorar seu nível de ansiedade, seu nível de estresse e começar a ter uma vida com mais realização, uma vida com mais satisfação, uma vida com mais resultado. Porque as insatisfações geram esses estresses, geram essas ansiedades. Então, primeiro, a gente vai definir aqui qual que é a diferença entre ansiedade e qual que é a diferença entre estresse. Ansiedade, gente, acho que a forma mais fácil de eu definir para vocês o que é ansiedade é um excesso de futuro. É um excesso do que está lá na frente, é um excesso com tudo aquilo que ainda vai acontecer ou que pode acontecer, e principalmente tudo aquilo que está fora do seu controle. É aquele acelerar eterno da mente, aquela angústia constante. Isso é ansiedade. Já o estresse é quando você tem uma dificuldade, uma tensão emocional para lidar com as dificuldades maiores do seu dia a dia. Aí você pode falar para mim, Ilana, eu
meu estresse não é emocional, não. Eu fico estressada por falta de dinheiro, eu fico estressada por causa do meu marido, eu fico estressada por causa dos meus vizinhos, eu fico estressada por causa do meu chefe. Não. Você fica estressada por conta dos significados emocionais, dos significados que você conta para você. Isso gera algumas tensões emocionais e você fica estressado diante dessas situações, diante desses eventos. Então, para ficar bem claro aqui, ninguém te entrega uma bandeja de estresse e você pega. Você que vai criando, você que vai trazendo para você significados dos eventos que está acontecendo, e isso vai gerando tensões emocionais em você, e você não consegue lidar com aquilo. Chega uma hora que você explode. Está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você isso que eu estou falando, se você concorda, fala aqui para mim sim, me dá o feedback. É o pessoal entrando. Bem, fala Cida, Fernandes, o pessoal entrando aqui. Vamos entrar. O áudio está ok? O pessoal aqui do Facebook também falando que o áudio está ok. Então, se está fazendo sentido para você, digita sim para mim. Conta aqui o que te deixa estressado e o que te deixa ansioso, o que te deixa ansiosa. E se você quiser, compartilha mais comigo o que isso vem gerando de dificuldade na sua vida, o que isso vem trazendo de dificuldade para você. Onde você já consegue identificar que o estresse e a ansiedade vem prejudicando no seu dia a dia. Seja na sua carreira, no seu profissional, seja nas suas finanças, a forma como você consegue administrar suas finanças, ou até mesmo no seu relacionamento, ou na sua saúde. Como é que o estresse vem te prejudicando, a ansiedade? Você já conseguiu identificar? Então, separando, fazendo essa diferenciação de estresse e de ansiedade, a gente vai determinar agora quais são algumas causas que podem trazer fazer a gente ficar ansioso, fazer a gente ficar estressado. Acho que duas primeiras coisas que a gente tem que tratar aqui, quando se fala de ansiedade, acho que uma das causas maiores hoje em dia, que até o Dr. Augusto Cury fala que é do pensamento acelerado, né? Aquele pensamento acelerado. Eu acho que uma das causas que hoje em dia mais contribui para o nível de ansiedade da gente, do ser humano em geral, é o excesso de informação. Nós nunca vivemos numa época onde existe mais facilidade de informação do que agora. O tempo todo a gente tem informação na palma da nossa mão. A gente pode pegar um celular e estar antenado de tudo que está acontecendo. O problema é que essa informação excessiva causa o quê? Causa um overload do cérebro, causa um excesso mesmo de informação. E se você for perceber, a maioria das informações que a gente tem no dia a dia, 90% a gente poderia descartar. A gente não precisa saber qual que é a cor do lençol que o ator da novela usa para dormir. A gente não precisa saber do que está acontecendo na vida do ator, na vida do blogueiro, da blogueira. A gente não precisa saber disso. São informações irrelevantes. E isso vem causando um excesso de informação. E excesso de informação gera ansiedade, porque a gente nunca consegue acompanhar o tempo todo o que está acontecendo. A gente vai querer sempre mais. E com isso, a gente vai deixando as coisas importantes de lado. A gente vai deixando as coisas que realmente vão levar a gente a ter realização, satisfação. E com isso, o nível de ansiedade aumenta. Porque quando a gente não faz aquilo que deveria, aquilo que realmente vai trazer realização para a gente começa a acumular um monte de pendências. A gente começa a abrir um monte de caixinhas, a gente começa a ter várias informações, fazer várias coisas e não resolver nada. E a gente tem uma lista de pendências, e essas pendências são como se fossem diabinhos na nossa cabeça. Ah, você deveria ter lido aquele livro e você não leu. Você deveria ter pagado aquela conta ao invés de estar mexendo no WhatsApp. Você deveria ter feito a compra ao invés de assistir mais uma série no Netflix. Você deveria ter feito coisas realmente relevantes para a sua vida. Você deveria ter realizado aquele projeto, você deveria ter ido para a academia e você não fez. Isso vai gerando um nível de ansiedade na gente que a gente parece que não consegue sair do lugar, aquela angústia, aquele aperto no peito, aquele vazio. E você vai sempre tentando compensar isso com outras coisas, já que você não consegue fazer algo grandioso. Você não consegue realmente investir o tempo que você deveria ter investido em projetos realmente que vão te levar satisfação. Chega uma hora que a conta não fecha.
chega uma hora que você vai precisar tampar esses buracos com outras coisas. É aí que entram os vícios, é aí que entram os buracos emocionais que a gente tenta tampar com outras coisas que não vão gerar satisfação com a gente. Então, ansiedade, gente, é um excesso de futuro. É um excesso daquilo que está lá na frente, daquilo que a gente não controla, daquilo que a gente tenta resolver e que não é da nossa competência o tempo todo, aquilo que a gente não controla, aquilo que não é da nossa competência, a gente tenta resolver o tempo todo. Então, como que melhorar o nível de ansiedade? Como é que a gente pode melhorar isso? Espera aí, gente, deixa eu diminuir, abaixar aqui a temperatura que está quente pra caramba. E como é que a gente pode melhorar esse nível de ansiedade? Como é que a gente pode ter mais tranquilidade de pensamento? Diminuir um pouco as informações. Diminuir o tempo que a gente passa jogando informações irrelevantes na nossa cabeça, por exemplo. Coisas que não vão acrescentar em nada. Se você for reparar, igual eu falei, 90% das coisas que a gente coloca na nossa cabeça de informação, não precisa. E nosso cérebro é como se fosse um computador. Se você abre no seu computador diversas abas, aquilo vai consumindo memória. Aquilo vai consumindo a sua energia. E a mesma coisa acontece com o seu cérebro. Se você está o tempo todo jogando coisa, abrindo abas, fazendo tudo o tempo todo ao mesmo tempo, isso vai consumindo você, isso vai gerando um nível de ansiedade. E o nosso corpo apita. A gente apita. Quando a ansiedade chega, é porque tem algo que está muito errado. O nosso corpo está dando sinal. Então, diminui um pouco as informações. Isso é uma das técnicas para a gente diminuir o nível de ansiedade na gente. Outras coisas que a gente pode fazer para reduzir a ansiedade é parar de ter controle. A gente quer ter controle o tempo todo daquilo que a gente não pode ter controle. Eu até falei em umas lives passadas que existe um círculo, que é a nossa zona de controle, a nossa zona de influência, e aquilo que a gente não controla, a gente não influencia. As pessoas hoje em dia estão muito ansiosas porque elas tentam controlar aquilo que elas não vão controlar. Você só pode controlar você só pode controlar os seus pensamentos, você só pode controlar as suas atitudes, só pode controlar as ações que você precisa fazer. E as pessoas hoje em dia, elas gastam a sua energia, o seu pensamento, focando naquilo que elas não podem resolver. Naquilo que ela no máximo influencia. É tentando controlar o que o outro vai pensar, tentando controlar o que o outro vai fazer, seja filho, esposa, chefe. Tem certas coisas que você controla, que é só você, e tem certas coisas que você influencia. As outras pessoas, no máximo, você influencia. Você não tem controle daquilo que vai acontecer, que o outro vai fazer. Você também não controla o tempo, você não controla o trânsito. Você não controla essas coisas. Então, você tem na cabeça que você só controla aquilo que diz respeito a você, seu nível de ansiedade diminui. Você para de destinar energia, você para de destinar o seu tempo, seu excesso de pensamento para as coisas que fogem do seu controle. Então, você só pode certas coisas influenciar e não controlar. Gente, o pessoal está falando aqui. Tá ok o áudio aí para vocês e a imagem, tanto do pessoal do Facebook quanto do Instagram? Fala para mim, digita 1 para mim, porque deu uma travadinha aqui e eu preciso saber, senão se a gente continua ou não continua a live. Tá tudo ok? Para vocês, vocês estão conseguindo me ouvir, vocês estão conseguindo me ver, me dá o feedback. Tem um pessoal entrando aqui, tá tudo ok. O Isidoro tá falando que tá tudo ok, beleza. Pessoal do Facebook, tá ok? Tá ok também? Então vamos continuar. Então foi só para mim aqui, tá? Tá ok, beleza. Então como é que você pode controlar a ansiedade? Você pode concentrar sua energia no agora. Isso serve tanto para a ansiedade quanto para o estresse. O que eu percebo é que as pessoas estão tão preocupadas com o futuro, tão preocupadas com aquilo que vai acontecer, que elas começam a não
dar atenção para aquilo que está ao seu redor. Elas não conseguem mais sentir prazer no que estão comendo, elas não conseguem mais olhar nos olhos das pessoas que estão em volta dela, elas não conseguem mais sentir prazer na vida, sempre jogando a sua felicidade lá na frente. Isso, o nível de ansiedade aumenta e o nível de estresse também. Então, uma das coisas que para fazer, para você diminuir seu nível de estresse e de ansiedade, é você começar a focar no agora. Existem coisas magníficas acontecendo à sua volta. E talvez você nem está percebendo mais. Algumas coisas que hoje você reclama, que hoje são motivos de estresse para você, são coisas que você talvez pediu para o universo, para Deus lá atrás. São coisas que você quis muito em algum momento. E hoje você não consegue mais apreciar. Você está focado lá na frente, você está focado sempre no próximo ganho, você está focado sempre na próxima coisa, coisas que estão fora do seu controle e você não consegue apreciá-lo agora. Então, isso gera um nível de estresse enorme, isso gera um nível de ansiedade. Então, desacelera. Começa a apreciar as coisas que estão agora. Começa a focar no seu agora. Isso, eu tenho certeza que tem coisas hoje na sua vida que você está deixando de lado. Que você não está apreciando. Coisas e pessoas. Em decorrência de não estar apreciando isso, está pensando só no futuro, seu nível de estresse está lá em cima. Seu nível de ansiedade está lá em cima. Me diz hoje o que você pode desacelerar e começar a apreciar agora. Eu tenho certeza que se você sentar em um lugar que você gosta, um lugar que te dá prazer, um lugar que você não vai há muito tempo, seja um lugarzinho na sua casa, seja num parque, seja qualquer lugar, e ficar lá só contemplando o momento, eu tenho certeza que o seu nível de ansiedade, o seu nível de estresse diminui na hora. Sem você deixar seu pensamento fazer devaneios lá para o futuro, ou em situações emocionais que estão te gerando estresse. Então começa a aplicar na sua vida o poder do agora. O poder de viver aquilo que está acontecendo à sua volta. Uma das coisas que eu mais gosto, acho que o pessoal que já me segue há algum tempo, sabe, acho que eu já postei fotos aqui, acho que eu já cheguei até a falar. Eu adoro, ter um lugarzinho na minha casa aqui que é cheio de plantas. E eu adoro ficar lá de manhã com o meu cachorro. Não tem nada mais que me faça viver no presente do que esses momentos. Porque se for perceber o cachorro, ele está sempre vivendo o agora. Ele não está preocupado com daqui a pouco. Ele está vivendo aquele momento com você. Isso me traz muito para o presente. Isso me traz muito para o agora. E quando eu estou conectada nesse momento, tudo aquilo que estava me deixando angustiada, tudo aquilo que estava me deixando estressada, some. Então você percebe também que muitas coisas que a gente pega pra gente, que a gente coloca que é estresse, que é o mundo, que é os outros, não é a gente que traz. É a gente que coloca na nossa bolsa e sai carregando por aí, puxando aquele saco de pedra pesada, de estresse e de ansiedade. Se a gente for perceber, as coisas relevantes estão aqui, estão no agora, não estão lá na frente. E nem nos significados emocionais que a gente deu para determinadas situações. Então, foca no agora, foca no presente, foca naquilo que está ao seu entorno. Eu tenho certeza que o seu nível de ansiedade vai melhorar. Até porque, para se construir um futuro, se você fica muito preocupado com o futuro, para se construir um futuro, seja realização profissional, seja mudar de status financeiro, seja criar um nível de relacionamento fantástico, ou até melhorar com a sua saúde, você só consegue construir um futuro com ações no presente. Então não adianta destinar 90% do seu tempo só lá na frente, porque não vai adiantar. E aí, com certeza, você vai estar dando um tiro do pé. Ah, Ilana, eu fico preocupada demais com o futuro, porque eu tenho medo de dar errado, tenho medo de determinadas coisas não acontecerem. Então, deixa eu te contar. Se você destinar 90% do seu tempo pensando só no futuro, gastando sua energia em coisas que vão acontecer, o que podem acontecer, o que não podem acontecer, você já está matando o seu futuro, porque o seu futuro é construído hoje. A sua carreira é construída com ações no presente. A sua finança, o seu nível financeiro vai melhorar com as ações de hoje.
Não adianta só você ficar preocupado, estressado com a falta de dinheiro, ansioso com o dinheiro que não vem, que não chega, com o seu nível financeiro que não cresce do jeito que você quer. Não adianta se o seu relacionamento não está no nível que você quer ainda. Não adianta você só preocupar lá na frente e esquecer das ações do presente hoje. Porque talvez se você não se preocupar, talvez se você se preocupar só com lá na frente, aquilo que você mais teme realmente vai acontecer. As coisas vão dar errado. E então começa a pensar no agora, começa a agir agora, começa a destinar seu tempo e suas ações, seus pensamentos para aquilo que você pode fazer no hoje. Como é que você pode ser melhor hoje? Como é que você pode melhorar seu nível de conexão com você mesmo hoje? Porque a ansiedade e estresse também é uma vertente de desconexão com a gente mesmo. A gente está preocupado só com aquilo que está no externo, a gente está preocupado só com aquilo que está fora, e a gente não desacelera ao ponto de olhar para a gente, de entender realmente as verdadeiras causas daquilo que está atrapalhando a nossa vida. Eu botei entre aspas atrapalhando a nossa vida, porque eu acredito numa vertente de que tudo aquilo que vem, seja para bom ou seja para incomodar, é para a gente aprender. Então, no final, tudo que está acontecendo na sua vida hoje, que está acontecendo na minha vida hoje, é para ensinar. Então, no final, acaba sendo bom. Então, não vem para atrapalhar, vem para ensinar. Se está doendo, é porque está te ensinando. E se está doendo mais do que o necessário, é porque você está resistente. Você não está querendo aprender aquilo que está querendo te ensinar. Então, começa a reparar essas coisas. Hoje a live que está mais uma conversa do que eu tinha um roteiro, mas eu nunca sigo roteiro, eu também tinha tempo para terminar a live, eu nunca termino do tempo. Então hoje virou mais conversa aqui, hoje está mais jogando, eu estou jogando devaneios do que explicando. Mas o pessoal está gostando pelo jeito, o pessoal está participando, então vamos continuar. Então, se você, eu acabei me perdendo, isso que dá no seguir o roteiro, o estudozinho que eu fiz. Mas vocês estão gostando? Compartilha comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês? Pois é, Zé está aqui, a Nádia, a Jo, a Raíssa, a Tati, todo mundo aqui presente. Beleza, que bom que vocês estão gostando. Então vamos continuar. Então, igual eu estava falando, muitas das coisas que estão doendo na vida sua, na minha vida, e que geram ansiedade, que geram estresse, é porque está te ensinando alguma coisa. E muitas vezes a gente passa mais tempo num processo doloroso porque a gente está resistindo. A gente está resistindo aos aprendizados que a vida quer mostrar para a gente. A gente está resistindo àquilo que está bem ali na nossa cara. E a gente, na nossa imaturidade, a gente no nosso ego, a gente no nosso preciosismo, e a gente muitas vezes até na nossa visão limitada das coisas, que a gente quer que seja só do nosso jeito, só do jeito que a gente pintou na nossa cabecinha, a gente acaba trazendo situações onde o nosso nível de ansiedade, o nosso nível de estresse só aumenta. Porque a gente está com a rigidez mental tão grande, a gente está com a rigidez de vida, que a gente não consegue mais perceber os nuances de ensinamentos que a vida tem pra gente. A gente não consegue perceber os nuances de ensinamento que a vida tá ali, ó, esfregando na cara da gente. Mas a gente está tão apegado à nossa verdade, a gente está tão apegado às nossas convicções, a gente está tão apegado à nossa cartilha do que deveria ser determinada coisa, ou determinada situação, ou de como determinada pessoa deveria agir, que a gente não percebe, que a gente vai trazendo ansiedade, a gente vai trazendo estresse e um monte de complicações emocionais que vão só atrasando a vida da gente. Eu acredito muito que a vida tem uma sabedoria por si só. E ela está sempre ensinando a gente. E a gente de burro não escuta. A gente de burro fica só tropeçando. Só tropeçando. Porque a vida é uma vida para ser feita uma vida de abundância, uma vida de plenitude, uma vida de realização. E se a gente não está vivendo isso nas esferas mais amplas da vida da gente,
É porque as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a nossa forma de ver o mundo está destoante dessa verdade universal, dessa sabedoria que está tentando ensinar a gente, está tentando conduzir a gente. Você pode ver que depois que você sai do furacão das emoções, de situações desconfortáveis no seu dia a dia, depois que você se acalma, depois que você consegue ver de um outro prisma, de um prisma mais afastado, você consegue perceber, caramba, eu podia ter agido diferente, eu poderia ter me comportado diferente. E com certeza, se eu tivesse feito isso de forma mais inteligente, de forma menos resistente, eu tinha evitado muito problema na minha vida. Eu tinha evitado toda essa problemática, todo esse estresse, toda essa ansiedade, todo esse desgaste físico, emocional, energético, que você quiser chamar. Então, já nem perdi o tópico, eu estava falando agora, então isso é uma das coisas que eu queria falar para vocês. E como é que você pode melhorar mais ainda o seu nível de ansiedade, o seu nível de estresse? Como eu já me perdi, vamos conversar aqui. O estresse e a ansiedade, se você pode perceber, muitas vezes a gente fica estressado por conta da gente mesmo, como eu estava falando. É sempre a gente mesmo, é nunca o outro, é nunca o externo, é nunca as situações. E uma das coisas que mais gera ansiedade e estresse no ser humano é a falta de ação, é a falta de decisão, daquilo que ele sabe que ele precisa fazer e mesmo assim não faz. Porque a gente é bom em se enganar, a gente é bom em contar historinha pra gente, a gente é bom em se justificar. Então a gente sabe, na maioria das vezes, aquilo que precisa ser feito, como precisa ser feito e quando precisa ser feito. Mas a gente, numa teimosia insistente, deixa de agir, procrastina, deixa de tomar decisões que são importantes para a vida da gente, que a gente sabe que a gente devia ter tomado essas decisões, e mesmo assim não toma. E o que acontece? Como tudo na vida é causa e efeito, tudo que você faz ressoa de alguma forma, e aquilo retorna, aí acontecem os problemas. Acontece a ansiedade, acontece o estresse. Porque você deveria ter feito o que você precisava ter feito, e mesmo assim você não fez. Você vai procrastinando, você vai empurrando com a barriga. Você sabe que você deveria destinar mais tempo para a sua carreira, para melhorar a sua carreira. Não adianta você querer receber uma promoção, não adianta você querer se tornar um puta do empresário, sem destinar o tempo necessário, sem desenvolver as competências e habilidades necessárias. Não adianta ficar passando no perfil do Instagram, vendo pessoas bem-sucedidas para você, que você entende o que é ser bem-sucedida, se comparando com elas, sabendo que você não faz as ações que deveriam ser feitas. Sabendo que você não toma as decisões que já deveriam ter tomado. Sabendo que você não está desenvolvendo as competências que você já sabe que precisa. Porque uma coisa é quando você é ignorante, não no sentido pejorativo. Quando você desconhece as causas de determinadas coisas, quando você desconhece aquilo que você precisa saber. Só que a maioria de nós, a gente já sabe o que precisa ser feito. E mesmo assim, a gente, na nossa infantilidade, a gente vai jogando para frente, empurrando com a barriga e achando que vai ter sempre o tempo, que a gente vai poder sempre agir na prorrogação, nos 45 minutos, sei lá, não entende futebol, mas a gente vai poder sempre agir lá no último segundinho. E isso gera o quê? Gera ansiedade, gera estresse, gera aquela correria de última hora, quando você não toma as decisões, quando você não faz as ações que deveria fazer. Sendo que já sabia que deveria ter feito. Você sabe como está a sua saúde hoje. Você sabe qual que é o grau, ou pelo menos você tem uma leve ideia, qual que é o grau da sua saúde hoje. Se você está com a saúde debilitada, nossa gente, o português fez embora. Se você está com a saúde ruim, esqueci a palavra aqui agora. Se você está debilitado, pronto, voltou. Está com a saúde debilitada e você está sentindo dores. E mesmo assim, você não toma as ações para ir no médico, fazer exame, melhorar a sua vida, os hábitos que você tem, seja hábitos de exercício físico, seja hábitos de alimentação, seja qualquer hábito, diminuir vícios ou exterminar vícios da sua vida. Se você sabe
o estado seu de saúde, e você não faz, você demora a tomar decisões, demora a agir, demora a fazer, vai ter efeito, vai ter causa isso, vai retornar para você de alguma forma. E começa com o quê? Começa com ansiedade, começa com estresse, começa aquele vazio, aquela angústia, aquela coisa ruim. Por quê? Você está vendo sua vida desandar. Você está vendo aquilo que você deveria fazer e não faz. E você tenta, a gente tenta numa tentativa de, o pessoal aqui rindo, numa tentativa de tampar buracos com outras coisas. Ah, não, depois eu vejo isso, depois eu faço aquilo. Vai dar tempo ainda? Talvez não dê mais tempo. Então, começa a tomar as decisões que você precisa tomar. Começa a fazer aquilo que você precisa fazer. Eu tenho certeza, se você começar a resolver as suas pendências, as pendências da sua vida, faz uma listinha das pendências da sua vida. Tudo aquilo que você sabe que você já precisa fazer e mesmo assim você não vem fazendo. Quais são as pendências que você precisa? Escreve aí para mim se você quiser compartilhar. Quais são as pendências que você já sabe que você precisa fazer, que vem te gerando estresse, que você vem tentando colocar para debaixo do tapete e você vem tropeçando já nelas? Deixa eu ver se o pessoal daqui já está dizendo aqui. Compartilha comigo, o pessoal do Facebook, o pessoal que está aqui comigo. O pessoal do Instagram. Quais são as pendências que você precisa resolver hoje? Então, essas são as coisas que ajudam você a melhorar seu nível de ansiedade, a melhorar seu nível de estresse. Tomar decisões, fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Não é só quando você tem vontade. É outro problema. As pessoas hoje em dia querem fazer simplesmente o que tem vontade, quando tem vontade. E isso funciona quando a gente é criança. Que a gente tem uma retaguarda, né, emocional, seja do pai, mãe, ou daqueles papéis representativos. A gente tem esse direito quando a gente é criança, de fazer as coisas só quando a gente quer, quando tem vontade. Mas quando a gente entra na vida adulta, aí que está o problema. E hoje em dia as pessoas sofrem demais, porque querem fazer tudo. A maioria das pessoas querem fazer só o que gostam, só o que querem, só o que sente prazer, só o que vai dar o prazerzinho imediato, sabe? O gozozinho imediato. Aí vão viver uma vida de tampar buraco, uma vida de só colocar prazerzinhos. É o Netflix, é a saidinha no final de semana. Não que isso seja uma coisa ruim. A gente precisa ter esse contrapeso, né? De lazer e responsabilidades e compromissos. Mas você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas ficam só querendo ter prazerzinhos, deixando de ter os compromissos, deixando de fazer o que precisa ser feito. E não sabe por que a vida tá uma merda. E não sabe por que não consegue realmente fazer coisas que vão dar satisfação, que vão levar à realização. Que existe uma diferença muito grande entre prazer e realização. Prazer é aquilo do agora. É você fazer algo que vai te dar aquele prazerzinho agora. Você ir para o seu quarto agora e assistir o Netflix. Ou ir para a sua televisão agora, você que gosta de futebol, e assistir o futebol. Isso vai te dar prazer. Agora, a realização é quando você realiza os seus sonhos. Quando você consegue realmente fazer projetos grandiosos irem para frente. Projetos grandiosos que são importantes para você. Isso realmente é realização. E é isso que vai te trazer felicidade. Não é o prazerzinho imediato. E as pessoas estão se perdendo muito nisso. As pessoas estão vivendo mais de prazeres, de tampa buraco, do que de realização. E não sabe por que cada vez mais o índice de ansiedade aumenta, o índice de estresse aumenta, o índice de depressão aumenta, o índice de insatisfação com a carreira, insatisfação com a vida pessoal, insatisfação com relacionamentos, insatisfação com tudo na vida. As pessoas hoje em dia saem de casa maquiadas não só por fora, mas por dentro, aparentando que está tudo bem, mas não está tudo bem. As pessoas estão insatisfeitas. O índice de satisfação, numa pesquisa recente, de pessoas insatisfeitas com o trabalho que tem, no Brasil só, não estou falando no mundo, é mais de 60%. Relacionamento, nem se fala. Saúde, também.
E por que será que isso acontece? Porque as pessoas não estão encarando as causas. As pessoas não estão indo com profundidade. As pessoas estão passando muito tempo colhendo informação, jogando informação para dentro, se comparando com outras pessoas, passando a vida olhando o Instagram, Facebook, redes sociais, se comparando com aquela vida maquiada e editada das outras pessoas, porque as pessoas só colocam na rede social aquilo que é interessante, é a versão editada. E assim, e não conseguem realizar aquilo que querem. E vão socando mais prazerzinhos e vão colocando mais coisas que não vai dar aquele nível de realização para a sua vida. E, logicamente, se você não se sente realizado, se você não preenche aquilo que a sua mente, a sua alma clama, que a sua essência clama, ansiedade, estresse e frustração. Outra coisa que gera muita ansiedade e estresse hoje em dia, somente para as pessoas mais jovens. Eu falo mais jovens porque eu tenho essa carinha, mas aqui já está com 3,4, beirando aos 3,5. Mas as pessoas mais jovens, da geração mais jovem que a minha, sofrem de uma coisa: querer tudo para ontem. Isso gera muita ansiedade. A vida, enquanto você não entender que a vida não é uma corrida de 100 metros, para tudo, seja na sua carreira, sua empresa não vai, ou pode até ser, né? Não vou falar num termo absoluto, né? Mas a sua empresa não vai gerar a renda que você quer em apenas 90 dias dela aberta. Você não vai construir aquele puta do relacionamento de um dia para a noite. Você não vai chegar no nível financeiro que você quer em um ano. Talvez você ganhe na Mega Sena, mas garante, se você manter é outra coisa, né? Já é outro assunto. É um assunto para prosperidade. Mas a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. As coisas são construídas a longo prazo. Enquanto você não entender isso, isso vai te gerar muita ansiedade, isso vai te gerar muito estresse. Porque, de novo, você vai estar resistindo para uma lei universal. A lei universal é que tudo leva tempo para ser construído. Desde uma árvore para nascer, você planta uma sementinha. Se você olhar a natureza, tem uma sabedoria infinita. Se você olhar isso, você vai perceber, a natureza é assim. Você planta uma sementinha, você ara a terra, você planta a sementinha, você rega. Aí, depois que ela começa a aparecer de dentro da terra, ela começa a aparecer, sair da terra, você ainda tem que continuar regando, você tem que esperar ela crescer, tem que esperar dar fruto. Ou seja, tudo na vida é uma construção. É um tijolinho em cima de um tijolinho. Enquanto você não entender isso vai gerar muito estresse para você. Entenda, a vida é uma maratona. É 45 quilômetros, é um Ironman, não é 100 metros. Não adianta você sair num sprint, você sair correndo que nem um louco, querer que as coisas aconteçam, sair atropelando as coisas, para daqui na próxima esquina você já não ter mais fôlego, você já não ter mais resiliência, você está frustrado. Então entenda que a vida é uma maratona. Isso é uma das coisas que geram mais ansiedade para as pessoas. O pessoal falando, eu tô novinha, uma bebê, obrigada. Outra coisa que gera ansiedade, que gera estresse e que, além disso tudo, suga energia, é as pessoas à sua volta. Você precisa começar a mapear quem está à sua volta. Qual que é o seu círculo de influência mesmo, as pessoas que estão à sua volta. Porque tem gente que até consegue ter um equilíbrio emocional, até consegue entender as causas emocionais. Tem gente que é mais tranquilo, tem gente que não tem um nível de ansiedade tão elevado. Mas dependendo das pessoas que estão à sua volta, essa pessoa se estabiliza emocionalmente. Talvez é uma pessoa, talvez são várias pessoas. Então começa a mapear quem são as pessoas à sua volta. Quais são as pessoas que te geram estresse demais? Aquelas pessoas que sugam sua energia. Aquelas pessoas que te deixam num nível de ansiedade eterno. E começa a mapear isso e começa a se afastar, retirar esses vampiros energéticos da sua vida. Porque a gente influencia o nosso círculo de onde a gente convive. Não importa. E da mesma coisa acontece ao contrário. Outras pessoas influenciam o nosso círculo. Então tem gente que, por mais que seja da sua família, ou pessoas que você goste,
o que gostam de você. Tem gente que suga a sua energia. Tem gente que te leva num nível de ansiedade e estresse absurdo. Então começa a diminuir o convívio, começa a mapear, senão abre o jogo com essa pessoa. Fala, cara, esse tipo de atitude eu não gosto, esse tipo de atitude me gera ansiedade, esse tipo de atitude me estressa, e eu não estou conseguindo conviver muito bem com isso. Começa a ter maturidade para resolver as suas questões, a se comunicar melhor. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que está fazendo isso com você. Muitas vezes a pessoa está revestida de boas intenções, mas ela nem sabe que está fazendo isso com você. E se você não melhorar o seu nível de comunicação, como é que a pessoa vai descobrir? Porque antes de você se afastar, antes de você chutar a pessoa para fora da sua vida, eu tenho que pontuar isso aqui. Primeiro, conversa. Primeiro, se comunica. Porque as pessoas querem que os outros ajam como adultos, mas ela mesma não age como adulta. Criança que não tem a capacidade de falar, de comunicar, de expressar aquilo que está incomodando ela. A criança chora, briga, algumas até xingam, chutam você, emburra. O pessoal está dizendo que a comunicação não está legal, depois eu vou ver. Tem a criança emburra, faz silêncio, emburra no cantinho, mas você é adulto já. Todo mundo que está me assistindo aqui já é adulto, então aprende a se comunicar. Aprende a informar aquilo que está te incomodando, porque o outro também não tem obrigação de adivinhar. Então, antes de você afastar a pessoa da sua vida, comunica. Comunica aquilo que você não está gostando. Comunica aquilo que está te gerando ansiedade. Comunica aquilo que está te gerando estresse. Aí sim, depois de você comunicar de forma clara, e ainda certificar que a pessoa entendeu, porque a maioria dos desencontros acontece porque a gente fala e acha que a pessoa entendeu. Certifica que ela entendeu. Pergunta, você entendeu? Repete para mim. O que foi que você entendeu? Aí sim, se ficou claro. E mesmo assim, se a pessoa não conseguir respeitar o seu ambiente, não conseguir respeitar você, conseguir continuar trazendo situações onde te geram estresse e ansiedade, aí sim, você começa a diminuir a convivência. E explica que você vai fazer isso. Olha, não tá legal, isso não tá me fazendo bem, eu já expliquei para você claramente, você disse para mim que havia entendido, você explicou para mim claramente que havia entendido, e mesmo assim você continua fazendo determinadas ações, você continua tendo determinados comportamentos, isso me gera um nível de ansiedade, um nível de estresse, isso é tóxico para mim, e eu vou diminuir o tempo que eu passo com você, eu vou manter uma espacialidade, sabe? Manter um espaço na nossa convivência. E deixo de forma explicada. Porque eu tenho certeza, se você começar a aplicar isso na sua vida, seu nível de estresse, seu nível de ansiedade muda. E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, acho que para diminuir o nível de estresse e diminuir o nível de ansiedade, é começar a ser grato. A palavra gratidão hoje está muito difundida, mas as pessoas acho que não entendem ou não conseguem praticar realmente uma gratidão. Gratidão por tudo na sua vida. Como eu falei, ansiedade é um pensamento lá no futuro. E estresse é quando você não sabe lidar com as tensões emocionais do que está acontecendo no momento. Você chega num nível de estresse exacerbado. Então, uma das coisas que podem te ajudar é começar você a ser grato. Ser grato no sentido amplo da palavra. Grato, tudo de bom que você tem na sua vida e aquilo que você acha que é um problema, que é uma dificuldade. Porque se você tiver aquele entendimento que eu falei para você lá no começo, que tudo vem para ensinar, tudo vem para te fazer crescer, tudo vem para te acrescentar, e que a gente está nessa dança da vida, nesse processo evolutivo, e tudo que está aqui tem um propósito específico para te fazer melhorar. Você não está aqui a passeio, você não veio aqui só para pagar boleto, você não veio aqui só para pagar a prestação da sua casa, você veio aqui para algo a mais, você veio aqui para crescer, para se melhorar. Se você entender que tudo que acontece na sua vida vem com esse propósito, você consegue ter um sentimento de gratidão genuíno.
Você consegue entender que as dificuldades que estão aí para você, elas vêm para te ensinar alguma coisa. Talvez aquela competência que você ainda não tem e precisa ser desenvolvida. Com paciência, talvez compaixão, talvez empatia, talvez mais amor, amor genuíno. Não amor onde você cobra só do outro e acha que você está isento de responsabilidade. Então, se você começar a ser grato pelas coisas que você tem, talvez a sua dificuldade na sua carreira, talvez o problema não é o outro. Talvez o problema é que essa dificuldade na sua carreira veio para te ensinar que você está sendo negligente com seus estudos, que você está sendo negligente com as suas qualificações. Talvez a dificuldade nas suas finanças não é Deus te punindo, nem o universo te punindo. Talvez a dificuldade nas suas finanças é porque você ainda tem um pensamento infantil, que as coisas vão cair do céu para você e está vindo para te ensinar. Então seja grato por isso também. Talvez a dificuldade nas suas finanças é a vida tentando te mostrar que você faz gastos excessivos sem poder fazer. Talvez a dificuldade na sua finança é que você não tem nenhuma competência ainda financeira. A única competência financeira que você tem hoje é a esperança de que as coisas vão melhorar. Ou seja, colocando responsabilidade em algo externo, não em você. E aí, a vida está aí, as dificuldades que você está passando financeiramente estão aí para te ensinar. Estão aí esfregando na sua cara. Olha, as coisas não funcionam bem assim. Assim, existem regras, existem princípios. E você precisa se aperfeiçoar. E essa área que está doendo aí é onde você precisa se aperfeiçoar. Onde você precisa melhorar. E eu, vida, estou te dando a oportunidade. Eu estou te mostrando, agradeça. Começa a ser grato. Começa a ser grato pelas coisas que você tem hoje e um dia você tanto quis e não consegue mais ser grato. Eu vejo várias pessoas me mandam direct, me mandam mensagem, eu acabo não conseguindo responder todas, mas eu leio a maioria. E muita gente já me falou que, nossa, eu não aguento mais meus filhos, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha irmã, eu não aguento mais meu cachorro, até de cachorro já reclamaram. Peraí, mas um dia você quis tanto isso. Faz um exercício de gratidão. Começa a olhar as coisas com um lado mais positivo do que negativo. Acho que o mundo já está cheio de coisa negativa. Você não precisa mais da sua contribuição com isso. Acho que a gente precisa de um enfoque positivo. E começa a trazer isso para a sua vida. Começa a ser autorresponsável, começa por você. Aquilo que você tanto quis na sua vida, em algum momento, e você hoje não é grato. E hoje você reclama disso. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, sua filha. Ou pode ser até os problemas da sua vida, que estão aí para te ensinar. Então, acho que a última coisa que eu quero falar para você, para melhorar seu nível de ansiedade, começa a ser grato. Começa a aplicar a gratidão na sua vida. Começa a entender que tudo aquilo que tem aí para você, tudo aí que você está passando, tem um propósito, tem um aprendizado por trás. Não passa a vida só reclamando, só colocando foco naquilo que no externo e não olhando para você, olhando para as coisas boas que você tem. E eu tenho certeza, se você espremer hoje mesmo na sua vida, no seu dia de hoje, você consegue encontrar coisas pela qual você é grato. E começa a utilizar seu tempo para isso, nem que seja 5 minutinhos, seja no final do dia. Você vai ver o tanto que seu nível de estresse e ansiedade vai diminuir. Você parar, você com você mesmo, fechar seus olhos ou sentar num lugar tranquilo e pensar, nossa, por que eu sou grato hoje? Por que eu sou grata hoje? Você vai ver que automaticamente a sua expressão, a sua fisiologia vai mudar. Automaticamente os seus batimentos cardíacos vão abaixar. Seu nível de respiração vai ficar diferente. Você vai ficar mais calma, mais tranquilo. E o nível de ansiedade, o nível de estresse abaixa. Porque você deixa de se preocupar com tudo aquilo que está lá fora e começa a olhar para dentro, para o agora. Então essas foram minhas dicas aqui. Esse foi o bate-papo de hoje. Era a dica que virou bate-papo. E o pessoal aqui comentando, o pessoal gostando. Vê se tem alguma pergunta aqui. Não tem pergunta, o pessoal participando. Ótimo, boa noite.
Então é isso. E acho que uma última coisa, como eu falei para vocês lá no comecinho, ansiedade e estresse são causas emocionais. E eu sou acho que uma grande embaixadora da inteligência emocional, porque transformou minha vida, transforma hoje em dia a vida das pessoas que confiam no meu trabalho, seja através de mentoria, treinamentos online, palestras. Então, se eu puder dar uma última dica para você melhorar seu nível de estresse, seu nível de ansiedade, invista em autoconhecimento. Invista em inteligência emocional. Invista em se autoconhecer. Porque quase 99% daquilo que a gente acha que é um problema é a gente que cria. Tem situações que realmente são forças do acaso, forças da natureza, a gente não pode evitar. Mas 99% a gente tem controle, a gente tem poder sobre elas. A gente realmente é o capitão do nosso destino, da nossa alma. E não dá para você ficar entregando a sua vida, a responsabilidade da sua vida na mão dos outros, na mão do milagre, na mão de algo do externo vai acontecer e vai te resgatar. Não dá. Então, para você conseguir tomar posse da sua vida, tomar o controle da sua vida, você precisa se capacitar. Você precisa colocar uma armadura para ir para essa batalha que se chama vida. E como é que é o nome dessa armadura? É um emocional equilibrado. É um emocional mais forte. É um emocional mais blindado. Onde você tem um autocontrole de você mesmo. Onde você consegue agir com mais resiliência diante das situações, dos obstáculos. Onde nada consegue te derrubar. Ou quando você cai, você levanta de forma mais rápida. Ou você consegue desviar nos caminhos dos obstáculos que estão na sua frente. E isso é inteligência emocional. É que você conseguir entender as suas emoções, você parar de ser uma pessoa reativa, reagir simplesmente àquilo que está te acontecendo, e começar a ser uma pessoa que vive de intenção. Não, a minha intenção é ser alguém melhor, a minha intenção é agir dessa forma, e por mais que as condições externas estejam desfavoráveis, eu vou me manter firme nisso aqui que eu determinei para mim. Mas isso é possível quando você tem uma armadura emocional blindada. Quando você está bem com você mesmo, quando você se conhece. Então, se eu puder dar uma dica para você, acho que a dica mais valiosa de hoje é invista em inteligência emocional. Se blinde emocionalmente. E isso, gente, como qualquer outra competência que existe na face da Terra, isso é aprendível. Dá para você aprender. Dá para você aprender disciplina. Ninguém nasce disciplinado. As pessoas vão desenvolvendo com o tempo. Ninguém nasce um sucesso na sua profissão. As pessoas vão desenvolvendo competências, habilidades, vão se melhorando, vão caindo, levantando. Com o tempo vai caindo menos, vai ficando mais tempo em pé. É assim que funciona a vida, igual bebê. Então, se eu puder dar uma dica para você, invista em inteligência emocional. Se capacite. Porque a vida que você não tem hoje é ainda pelo que você não sabe. Se alguém, em algum lugar desse universo, dessa terra, conseguiu realizar alguma coisa, então não é impossível. Não diga que algo não é possível, é porque você ainda não sabe fazer. Então dá sim para você construir um nível de realização, um nível de plenitude, ter mais significado na sua vida, viver de propósito, viver uma vida mais intencional, não uma vida reativa. A vida vai te levando e você vai reagindo de acordo com as coisas que acontecem, e quando você vê, você está com 30, 40, 50 anos, extremamente insatisfeito com aquilo que você construiu. E você só tem essa vida. Para quem acredita em outras vertentes aí religiosas, se você acredita que tem outra vida, ótimo, você ainda vai ter tempo de resolver. Mas para quem acredita que só tem uma vida, é nessa que você tem que fazer acontecer. E você precisa se revestir de tudo, de todos os instrumentos necessários para você avançar mais rápido, para você crescer mais rápido, para você pegar um caminho de menor resistência em sentido de dificuldades. E esse caminho, se eu puder indicar para você, é invista em inteligência emocional. Se capacite emocionalmente. Se capacite emocionalmente. Porque 80% dos resultados da sua vida tem mais a ver com as suas emoções do que com as suas competências racionais, com as suas qualificações, com os seus currículos.
Resultado das suas vidas tem mais a ver com as suas emoções. Então, invista em competência emocional, inteligência emocional. E se você quiser saber como é que está o seu nível de inteligência emocional, faz o seguinte, aqui para você que está no Facebook, tem o link aí, eu vou deixar o link nos comentários. Para você que está me assistindo no Instagram e quer saber seu nível de inteligência emocional, eu acabei de lançar um teste gratuito de inteligência emocional. Você pode fazer ele agora, coisa de 5 minutinhos, 3 minutinhos respondendo lá. Você consegue saber qual que é o seu nível emocional, onde que você está na sua escala emocional, aquele que você precisa melhorar, aquele que você já está legal. Então faz o seguinte, se você quer saber qual que é o seu nível de inteligência emocional, no Facebook tem o link aqui, eu vou deixar nos comentários, e no Instagram eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o Stories agora, vou fazer o Stories e vou colocar o link, basta você arrastar a tela para cima, e você vai cair lá na página para fazer o quiz, o teste gratuito de inteligência emocional. Tá bom? Gente, um forte abraço. Fica com Deus. Obrigado pelos comentários, obrigado pelos coraçõezinhos, obrigada pela interação. Domingo a gente está de volta, tem outra live, ainda não sei o tema, mas eu vou publicar aqui com vocês. Se vocês quiserem pedir tema, adicionar tema, vão mandando, manda direct, manda inbox, que eu vou lendo tudo, tá bom? Um super beijo, um forte abraço. Tchau, tchau. Espero que eu tenha ajudado.